Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast. Eu sou Patrícia Alemão e hoje novamente tenho a responsabilidade de partilhar com vocês mais um tema edificante. E o tema que nós vamos tratar no dia de hoje é Entre promessas e realidade, como confiar em Deus num aparente atraso. Será que está mesmo atrasado? Será que a promessa não era para ti? Essas e outras dúvidas nós responderemos com o convidado que eu tenho hoje, responder à luz da palavra. E não diferente dos outros dias, tenho comigo hoje um convidado muito especial para mim, não só para mim, mas para todo mundo que o acompanha e segue. É pastor, é líder religioso, é alguém que tem contribuído muito para o crescimento do Evangelho, tem sido uma grande inspiração para os jovens, em especial os jovens cristãos. E recebam com muito carinho o meu convidado de hoje, Pastor Nono Cadete. Pastor Nono, welcome to home. Obrigado, maravilha, obrigado Patrícia. É uma honra poder estar aqui convosco para abordarmos esse tema e podermos levar uma palavra de bênção para aqueles que são os acompanhantes deste podcast que é o Aliança Divina. Amém, pastor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite para Maravilha. responder às dúvidas Uau, que temos acerca do tema, porque é uau. uma coisa que todos nós já passamos Sim, e continuamos a passar, né? Muita gente ainda continua a passar e não consegue encontrar respostas para essas situações, sendo que ouviram uma palavra da parte de Deus, certo. mas a realidade que têm vivido tem É sido diferente. diferente. Certo. E antes mesmo de entrarmos para a aplicação direta do tema, eu gostaria que o pastor se apresentasse, se Uau. autoapresentasse, Hum, né? Falasse um pouco de si, porque uau, acredito que tem mais pessoas que não conhecem e uau. precisam conhecer o pastor. Uau, maravilha. Eu tenho certa dificuldade de falar de mim mesmo, mas obviamente existem circunstâncias que nós temos que fazê-lo. Nuno Cadete é o meu nome. Já temos estado nessa carreira cristã há algum tempo, levando a palavra de Deus e através de outros mecanismos de transmissão da palavra e de servir também a Deus. Então, sou casado, sou atualmente pai de 3 filhas. Né? Digo atualmente porque não se sabe, né? Se o Senhor depois nos abençoará com mais filhos. E atualmente estamos também a liderar o Ministério Internacional House of God, que é uma obra recente, jovem, e que temos por agora muitos desafios, mas o Senhor tem feito graça. Amém. Maravilha. Amém, pastor. Agora já penso estarmos em condições para Yes. entrarmos no tema. Boas. Pastor, sobre o silêncio de Deus, eu gostaria que começássemos por aqui. Uhum. Sobre o silêncio de Deus, porque muitas das vezes Deus se cala e nós pensamos que Deus nos esqueceu. O que dizer sobre o silêncio de Deus? Uau. Olha, Patrícia, essa é uma pergunta bastante interessante e uma das coisas que mais dificulta o ser humano em geral é o silêncio, não apenas diria de Deus, mas das pessoas ao seu redor. Quando nós confiamos em alguém ou temos uma pessoa por estima ou ainda dentro do nosso ciclo, quando uma pessoa se cala, isso é preocupante. Porque nós logo perguntamos: será que viu alguma coisa errada em mim? Será que eu procedi de forma errada para com essa pessoa? Então, quando existe o silêncio, surgem logo as especulações do que poderá estar a acontecer e que está fora do meu domínio. Imagina, Patrícia, se já é difícil o silêncio de Deus, das pessoas, quanto mais o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é mais terrível. Curioso que na Bíblia existe um período que é aquele que vai fazer a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, chamam os estudiosos de período intertestamentário. Esse período é um período de mais de 400 anos que Deus não falou, não levantou profeta, até ele levantar João Batista. O último profeta tinha sido Malaquias e depois, mais tarde, vem João Batista. Era o período de silêncio
de Deus. Só que o silêncio de Deus, por si só, também fala. O silêncio de Deus também é uma mensagem. Às vezes, eu tenho dito assim, sempre que Deus parar de falar nas nossas vidas, nós devemos nos apegar ao que Ele já falou. Sim. Porque aquilo que Deus já falou tem o mesmo peso como se tivesse a ser dito agora. Sim. Então, o que acontece com muita gente não é que muita gente que está a viver o silêncio de Deus, não é que Deus realmente não quer falar ou não quer se comunicar. Na verdade, é que Deus já falou. É que a palavra de Deus é uma palavra que já foi, vamos assim dizer, escrita há muito tempo. A Bíblia, se somamos os dois testamentos, podemos estar a dizer aí mais de 4.000 anos, há muito tempo. Só que o seu conteúdo é sempre atual. Então, sempre que Deus parar de falar, eu tenho que me apegar ao que Ele já falou, porque o que Ele já falou é como se tivesse a ser dito agora. Certo. A palavra de Deus é sempre atual. Então, praticamente para alguém que estiver a me ouvir e está a viver uma situação de um aparente silêncio de Deus, se apega às coisas que Deus já falou, porque elas ecoam como se tivessem a ser ditas agora. E é isso que pode fazer ou faz com que muitas pessoas procurem por respostas, indo ou procurando por profetas, né, para estarem sempre a falar. Mas o pastor já está aqui a dizer que devemos nos apegar no que Deus já falou, que é como se ainda tivesse a valer ou tivesse a falar atualmente. Atualmente. Exatamente. Mas eu. Exatamente. Só para pegar um gancho aqui, Patrícia, desculpe. Ahm, o que faz muita gente procurar uma voz contínua, vamos assim dizer, Sim. de Deus estar a falar toda hora. Deus também não é um Deus de estar a falar toda hora. Mesmo na Bíblia, Deus não é um Deus de estar a falar toda hora. Por exemplo, quando Deus aparece para Abraão, a primeira vez, faz a promessa, e passados vários anos depois, Deus reaparece. Quer dizer, imagine Abraão, Deus aparece para ele, Gênesis 12, volta a aparecer aí nos capítulos 20, e esse tempo todo, no que Abraão podia se apegar, uma vez que o Deus que lhe apareceu deixou de aparecer outras vezes, no que ele havia de se apegar? Por exemplo, Paulo, quando Jesus lhe aparece a caminho de Damasco, passam-se 14 anos até ele ter uma outra experiência relevante com Deus. No que eles podiam se apegar? Deviam se apegar naquela mesma palavra que Deus havia dito no princípio. Então, o que acontece com muita gente é o quê? É que, às vezes, esse silêncio de Deus faz-nos questionar a veracidade ou não da primeira aparição dele nas nossas vidas. Sim. Será que eu estava equivocado? Aquela voz que me apareceu quando eu estava a dormir, era Deus ou não era Deus? Será que era a minha mente? E etc. Então, algumas pessoas questionam a veracidade da voz por causa do tempo que Deus fica muitas vezes sem falar. Então, muitas pessoas que procuram constantemente profetas, primeiro, são pessoas sem identidade e são pessoas inseguras. São pessoas que não conseguem se apegar e confiar naquilo que Deus já falou. Então, precisamos nos apegar ao que Deus já falou e buscar uma identidade própria. Por quê? Porque existem pessoas que eles estão constantemente à procura de quem são. Sim. E essas pessoas são as que pulam de igreja em igreja, de pastor em pastor, de profeta em profeta, porque eles não sabem quem elas são, eles estão à procura de uma confirmação do que elas são. Então, falta de identidade faz com que as pessoas fiquem a pular de lugar em lugar. E há uma coisa, eu tenho dito isso e vou dizer aqui também no Aliança Divina. Há uma diferença entre a profecia e o propósito. A profecia, ela não é maior do que o propósito. Certo. O propósito é maior do que a profecia. Por que o propósito é maior do que a profecia? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: Levanta-te, Jeremias, antes que te concebesses no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Te santifiquei desde a madre e as nações te dei por profeta. Deus apareceu a Jeremias e está a profetizar para ele. Só que ao profetizar para ele, está a lhe dizer: não te estás a tornar profeta agora que eu estou a te profetizar. O próprio conteúdo da palavra profética que Deus disse é que você é profeta antes que te concebesses no ventre da tua mãe. Isso que ele está a falar é propósito. Yes. O propósito já existe dentro da pessoa antes que lhe profetizem. O que é a profecia?
A profecia existe para destapar um propósito que já existe de Meu antemão. Deus. Quer dizer, o Meu propósito Deus. já estava lá. Yeah. Então a profecia só destapa. Só que, se eu tenho um propósito, se me profetizarem, o propósito vai se cumprir. Mas mesmo que não me profetizarem, o O propósito propósito vai se. também vai se Ai, cumprir. meu O Deus. propósito é maior do que a profecia. Meu Então, Deus. muita gente que anda à procura de profecia porque não tem identidade, não sabe qual é o seu propósito. Meu Deus. É isso aí. Meu Deus. É o que tem acontecido com muita gente. Essa questão da profecia e o propósito muito profundo. Nunca tinha ouvido uma explicação Uau, desse gênero, dessa forma. uau, Foi mesmo uau, bem descoberto uau. e abriu realmente aqui ou esclareceu essa dúvida, porque nós às vezes pensamos, algumas vezes já me senti nessa condição, se Deus, por que Deus não está falando? Não está falando porque se Deus não está falando é porque não tem mais nada, assim mesmo secou, parou, não vai avançar, fiquei no mar do esquecimento, Meu será? Deus. Mas estamos aqui a aprender que não, com ou sem profecia a gente anda. A gente anda. Meu Deus, amém. Uau. Que coisa. E essa questão, esse ponto, acaba sendo o ponto fundamental do que nós vamos tratar. Certo. E uma das coisas que eu vejo que nos preocupa é a questão do tempo. Sim. A idade está a passar e nada acontece. Tem pessoas que padronizaram que daqui até X tempo eu tenho que alcançar isso, Certo. daqui até aqui eu tenho que realizar aquilo, daqui até aqui eu tenho que estar a viver isso e acabam não vivendo Sim. essas coisas. Sim. E ficam preocupados, principalmente em questão sentimental, as mulheres, nós mulheres, a idade está a passar e não estamos a casar, como é que fica? Nós temos tempo de fazer filhos, Senhor, como é que Meu é? Deus. E eu gostaria de saber sobre o tempo, sobre essa questão do tempo, o que a Bíblia nos ensina. Certo. O tempo é uma coisa bem complexa, porque trata-se de. Porque cada um tem o seu tempo, conforme dizia muito bem a Patrícia, cada um tem o seu tempo de acordo às prioridades que a pessoa estabelece. Certo. Vamos lá, o ser humano ele nasce, cresce, se desenvolve, reproduz-se e morre. E tudo isso dentro de uma linha de tempo. Significa que nós temos dos 0 aos 10 anos para viver a nossa infância, dos 10 anos ali nos 12 começamos a entrar para a puberdade, puberdade, adolescência, adolescência, juventude, juventude a idade senhoril, senhoril, depois a velhice. Sim. Né? A pessoa é senhora ali aos 33, 35 anos, a pessoa é jovem a partir ali dos 18 anos e a pessoa vai entrando para a velhice a partir dos 55 anos. Quer dizer que é ideal que pelo menos na idade de 20 anos a pessoa já tenha terminado o seu ensino médio, a pessoa já tenha conhecido a sua primeira paixão e cumprir alguns pressupostos ali para os 25, frequentar a casa, ser conhecido pelos pais, ali aos 26, 27, poder fazer apresentação, né, na cultura africana, poder fazer um pedido, depois casar, ter filhos. Sim. Só que existem muitas pessoas que andam na contramão disso e depois eles começam a se questionar porque o tempo cobra. Certo. Né? Há quem, por exemplo, diz que se até os 50 você não ficar milionário, é complicado. A possibilidade de ficar milionário é só por um milagre. Prontos. Mas o que acontece aqui é o quê? Como lidar com essa coisa? Primeiro, uma das coisas que faz muita pressão nas pessoas é a comparação constante com os outros. Sim. Na estrada da vida, cada um tem o seu tempo. E nós não devemos comparar a nossa vida com outras pessoas. Porque pessoas que se comparam constantemente são pessoas voláteis, são pessoas inconstantes e que às vezes vão por caminhos aonde todo mundo está a ir. Só que quando você vai para onde todo mundo está a ir, você pode estar a abortar o teu propósito porque estás a te comparar e a seguir uma outra pessoa que está naquele caminho pelas suas motivações, diferentes das motivações que você tem, diferente das capacidades que você tem, e simplesmente por imitação as pessoas seguem os outros. Sim. Eu já falei uma vez, há pessoas que casam porque a amiga casou,
E depois esses casamentos não duram porque ele, com aquele casamento, ele só queria, ou ela só queria passar uma mensagem para os outros que eu também casei. Há pessoas que casam só para passar uma mensagem, só para mostrarem aos outros que também casei. E esses tipos de casamentos depois não demoram, não vincam. Depois há divórcio. Nessa fase, o índice de pessoas a se divorciarem é alarmante. Por quê? Porque não observaram os pressupostos necessários no início do casamento para entrar numa relação de casamento, para entrar num casamento. Então, o que fazer? O que fazer é entender que, independentemente do que esteja a acontecer ou não esteja a acontecer, nós precisamos manter o máximo possível de calma quando a nossa agenda está em contradição às coisas que nós vivemos. Precisamos ter calma, porque ficar agitado não dá para resolver nada. Então, é preciso primeiro ter calma, entender que as pessoas hoje têm uma grande dificuldade de fazer autoanálise. Por quê? Porque existe sempre um ou outro aspecto que eu possa estar a falhar ou não a observar e que faz com que a minha vida esteja aparentemente parada. Existem pessoas, por exemplo, que querem casar. Tá bom, eu quero casar. O homem ou a mulher do nosso destino não nos vai encontrar sentados no cadeirão ou no sofá da nossa casa. O homem e a mulher do nosso destino vão nos encontrar na rotina diária da nossa vida. Até, às vezes, até o homem ou a mulher que vai casar conosco depende dos lugares onde frequentamos, dos sítios onde vamos. Então, existem pessoas que andam escondidas dentro de casa e acham que a pessoa vai ter uma revelação, vai ter um sonho com ele e esse é a mulher ou o homem da minha vida. É nos lugares onde a pessoa frequenta, no local de serviço, nos lugares de lazer, na igreja. Por quê? Porque existe um tipo de homem para cada mulher e um tipo de mulher para cada homem. Sim. Agora, para encontrar essa pessoa, você precisa estar no lugar certo, no momento certo, na estação certa. Yes. Então, frequentar novos lugares às vezes ajuda pessoas a te verem, porque ninguém vai se apaixonar por alguém que não vê. Sim. É impossível. Sim. Segundo, o tipo de propósito ou aquilo que eu quero, eu preciso me preparar conforme aquilo que eu desejo. Há pessoas que querem casar, mas não se apresentam bem. Sim. Há pessoas que estão a perder o homem ou a mulher do destino porque se apresentam mal. Não estava com a aparência necessária para poder, naquele momento do encontro, chamar a atenção daquela pessoa e isso despoletar para uma conversa e conhecimento mais profundo. Há pessoas, por não se apresentarem conforme a intenção deles, então estão a perder a pessoa do seu destino. Às vezes não é espiritual, não é porque, eu vou falar aqui, nem todo mundo que está solteiro significa que tem máscara espiritual, lhe amaldiçoaram na família, nos avós ou nos antepassados. Yes. Muitas pessoas são porque não se preparam da forma certa, não estão nos lugares certos e não têm a posição certa. Então, fale a coisa certa, se prepara da maneira certa, esteja nos lugares certos e você vai encontrar o homem ou a mulher do teu destino. E então é possível, pastor, perdermos o homem do nosso destino? É É possível. possível. E depois como é que fica? Aí depois como é que fica aí? Aí é bem complicado, porque oportunidades normalmente não batem duas vezes a mesma porta. Sim. Então, às vezes orar, até para orar nós precisamos saber orar. Às vezes não é orar, Deus me dá. Olha, por exemplo, para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E depois Deus olhou para o homem e o homem estava com os animais e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, o que Deus fez? Fez o homem cair num sono profundo e tirou da costela dele a Eva. E quando Adão acordou, olhou para Eva e disse assim, essa assim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem, na verdade, nós precisamos entender algo. O homem foi criado do pó da terra. Estou a falar homem no sentido de gênero. Sim. E a mulher foi criada a partir do homem. Sim. O homem como macho foi criado do pó da terra e a mulher como fêmea foi tirada do homem. Então, se ela foi tirada do homem, ela é uma costela dele. Então, existem pessoas que andam solteiros, estão incompletos. Solteiro é uma pessoa incompleta, porque em qualquer lugar a tua costela está aí a andar, Verdade. provavelmente num casamento errado,
porque tinha que casar contigo. Provavelmente, Porque a costela não é a dele, não exatamente, encaixa não encaixa, não pega, não tem aquela estrutura de onde ela saiu. Sim, sim. Então, em algum momento qualquer, Deus poderá te fazer se encontrar com a tua costela. E aí tá. Então, orar muitas vezes não é Deus me dá, é dizer Deus me coloca no lugar certo, na posição certa, me dá o encontro certo com a pessoa certa, Amém. que encaixa comigo. Amém. Porque casamento não é uma coisa só de casar, casamento é o quê? Casamento não é o casamento não é duas pessoas estarem no mesmo lugar, mas é duas pessoas não que concordam, mas que se encaixam a nível emocional, a nível espiritual e a nível psicológico. Por quê? Porque quando você encontra uma pessoa que foi designada por Deus para ti, vocês casam nesses aspectos. Não é, eu quando digo casar, não é necessariamente concordarem. Mesmo que vocês discordem, ainda assim existe complementariedade nas vossas discordâncias. É nesse sentido. Então, a pessoa do nosso destino, a pessoa que Deus delega para nós, ele encaixa conosco. E se encaixa, ele vai entender minhas variações, meus problemas, meus defeitos, minhas situações e vai ajudar-me a me encontrar numa posição melhor. O problema de muita gente é que não é que haja falta de homens, é que não tem os homens certos para o seu destino. Existem pessoas que estão solteiras também porque determinaram certos padrões estranhos Sim, de homens. sim. A vida, nós temos que entender, eu vou falar uma coisa aqui. Nós temos que entender algo, a vida constrói-se. A melhor pessoa que Deus pode colocar na tua vida é aquela que juntos vocês vão construir o vosso destino. Existem pessoas que estão a perder grandes homens simplesmente porque querem homens que já têm, homens que já são preparados, mulheres que já têm, mulheres que já são preparadas. Não, a vida é de degrau em degrau. Existem pessoas que começaram pobres, mas por serem pessoas designadas por Deus para estarem juntas, hoje elevaram-se num nível de prosperidade e riqueza muito alto. Porque são pessoas feitas uma para a outra. A química, a graça funciona e aquilo abre portas. Então, pode ser que alguém que não tenha seja o homem do teu destino, mas por não ter aquela aparência, as pessoas já não a rejeitar essa pessoa. Né? Então, precisamos olhar para esses aspectos, é muito importante. É muito importante e esse daria mais um Mais um tema. Eu tenho que me controlar, eu quando começo a falar. Daria mais um tema. Ontem tivemos lá na vigília das mulheres e tocamos nesse ponto também. Uau. Dos padrões que as mulheres gostam de fazer. E São acabam, padrões estranhos. são muitos Há muito mulher que só quer estranhos. homem de olhos azuis, cabelo Cabelo- liso, Vai, 1,90 m. Meu criam-se Deus. bloqueios, se autossabotam e depois querem procurar o tio, o avô que está coisa. Que tá lá apertar. Que está lá a apertar. Meu Misericórdia. Colegas solteiras, por favor, mudem a oração. Está a orar mal. Eu também já muito mal. aprendi. Estou a ser muito, muito ministrada hoje. meu Uau. Deus. Pastor, Wonderful. All right. penso que concordamos que essas situações, de forma inevitável, acabam nos desanimando, Sim, acabam criando em nós um desespero e também um desânimo espiritual. sim. Quando o coração já não tem forças para orar ou buscar Deus, o que fazer? É uma pergunta bem, bem difícil. Eu acredito que todo homem ou toda mulher na vida tem que passar pelo seu calvário. Quando olhamos para a Bíblia, Daniel foi rejeitado porque ele não aceitou se contaminar com o manjar do rei. Elias isolou-se numa caverna porque toda a sociedade lhe negava por causa da fé dele em Deus. José foi colocado numa cadeia por causa dos seus ideais, daquilo que ele acreditava, e ele permaneceu acreditando naquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha de fogo por causa daquilo que eles acreditavam. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos ao ponto de ser crucificado por aquilo que ele pregava. Então todo mundo tem o seu calvário. É necessário. O que fazer quando parece que aquilo que podia dar certo não está a dar certo? Permanecer naquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque Deus é fiel. Não existe fornalha
que dura para sempre. Sim. Não existe cova que dura para sempre. Não existe calvário que dure para sempre. São apenas transições que Deus usa para poder nos conectar ao nosso destino profético. Então, se está a passar por um momento difícil, conforme diz a palavra, é mesmo um momento. Momento é circunstancial, é situacional, é momentâneo, mas a qualquer altura Deus nos conecta a uma dimensão nova. Por quê? Porque Deus é especialista em usar caminhos baixos para levar pessoas a lugares altos. Esse sempre foi o modus operandi de Deus. E o nível de lutas que nós passamos justifica o tipo de destino que Deus tem para nós. Até o tipo de inimigos que se apresentam a nós justificam o tipo de destino que Deus tem para nós. Você vê, por exemplo, quem se levanta contra Moisés foi Faraó. Faraó era líder do Egito. Logo, Moisés, o seu propósito era se tornar líder de Israel. Então, o tipo de inimigo que se levantou contra Faraó estava a apontar o tipo de destino que Moisés tinha. Então, o tipo de inimigo que nós temos determina muitas vezes o nosso destino. E o que é que nós podemos fazer numa situação como essa de desespero? Se apega nas mesmas coisas que você acredita, se apega na palavra, se apega em Deus, porque essa situação não vai durar o tempo todo. A qualquer momento, Deus pode revirar a tua sorte. A Bíblia diz assim: no lugar da tua desonra, eu colocarei a dupla honra. Yes. A honra sempre será maior do que a desonra. Porque ele está a dizer, no lugar da tua desonra, te darei dupla honra. Quer dizer, te desonraram uma vez, vou te honrar duas vezes. Quer dizer que a honra sempre será maior que a desonra. Veja, Jó passou pelo que ele passou, teve os problemas que ele teve, e depois desses problemas, Jó foi honrado muito mais do que a sua desonra. Mas agora, vê nessa circunstância, temos aqui duas pessoas diferentes. A mulher de Jó e o próprio Jó. A mulher de Jó representa impaciência em meio à tribulação. Jó representa paciência em meio à tribulação. Houve um momento que a mulher de Jó, no meio de todo o seu problema, de toda a sua luta, aparece para Jó e lhe diz assim, em hebraico se diz assim, Benai Adonai Wamut, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó olhou para ela e disse assim, falas como uma louca mulher, recebeste o bem de Deus, porém o mal não queres aceitar. Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu poderei voltar para lá nu. O que Jó está a dizer? Jó era o homem mais rico do Oriente. Então Jó está a dizer, quando eu nasci eu não tinha riqueza. Quando eu nasci, eu não era o que era, o homem mais rico do Oriente. Se eu tiver que voltar naquela estação, eu vou voltar porque é da maneira que eu comecei. Então, o que eu digo para as pessoas é assim, se grandeza é algo com o qual você não nasceu, a ausência dele não pode te desanimar. Certo. Se grandeza é algo com o qual você não nasceu, a ausência dela não pode te desanimar. Por quê? Porque você não nasceu com aquilo. Não podemos ter falta do que nunca tivemos. Exatamente, nascemos nus, sem roupa, as coisas fomos conquistando. Se nascemos nus, sem roupa e fomos conquistando, e aqui está o segredo entre alguém que nasce rico e alguém que constrói riqueza. Quando alguém constrói riqueza, ele conhece os caminhos aonde passou para alcançar o que ele alcançou. Então, se ele perder, amanhã saberá se reabilitar porque ele conhece os caminhos. Porque Deus não nos cria apenas experiências. Deus cria marcos que nos ajudem a entender as estações próprias adequadas da vida e nos conectam ao nosso destino profético. Certo. É isso aí. Yes. Então, se está difícil, se está pesado, Deus tem um tempo reservado para a honra. Amém. Por mais que demore, Deus no lugar da desonra, Ele coloca a dupla honra. Amém. Só precisamos nos manter fiéis Certo. às nossas crenças. Alright. Pastor, e quais são as atitudes práticas que um cristão deve ter para não perder a fé enquanto espera? Ok. A fé é uma coisa que... A fé é como fogo. A fé é como fogo. E se a fé não for alimentada, ela perde o seu lume. A quantidade de lume que o fogo vai ter é determinado pela quantidade de lenhas que vamos colocando.
não é? Daí que Levítico 6:12 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porém, o sacerdote colocará lenha na fogueira a cada manhã. Então, diante do desânimo, diante das situações pesadas e difíceis da vida, nós temos que entender que, por mais que uma situação seja difícil, nós temos que, apesar da dificuldade que ela carrega, entender qual é o propósito de Deus por trás dela. Todo problema carrega uma lição. E se o problema está muito presente na minha vida, eu tenho que entender que ele trouxe uma lição e eu tenho que captar essa lição. Por isso é que se diz, às vezes nós é quem determinamos o tempo da tribulação na nossa vida. Porque se a tribulação veio trazer uma lição, quando eu entender a lição, não faz sentido dela continuar, porque eu já peguei a lição. Então, por que que há muita gente que demora no problema, na tribulação? Porque não entendeu o que a tribulação quer trazer para ele. Então é isso. Nós temos que entender algo. Tribulação é professor na escola de Deus. Veio trazer lições que vão nos ajudar para a próxima estação. E elas nunca vão parar na vida. Os problemas só param quando a pessoa junta os pés, quando a pessoa morre. Nós teremos sempre problemas. Porque se ultrapassarmos o urso e o leão, amanhã teremos Golias. E Golias não foi o único gigante que confrontou Israel, depois tiveram outros gigantes. Então, cada nível que nós vamos ter os seus desafios, os problemas não vão acabar. Eu não tenho que deixar de buscar a Deus, deixar de orar por causa de problema. Problemas são para atiçar a minha oração, me fazer buscar mais, me fazer intensificar mais nas coisas de Deus, colocar mais lenha na minha fogueira. Porque Elias descobriu algo maior para Deus na vida dele enquanto estava numa caverna. Jonas foi alinhado ao propósito de Deus enquanto estava no ventre do peixe. Jesus teve a sua experiência de maior impacto e elevação espiritual enquanto estava no deserto. Então, problemas são meios de preparação na escola de Deus para nos atiçar para algo maior. Então, eles devem acender ainda mais a minha chama e não me fazer diminuir a minha chama. Então, como manter a fé em meio à tribulação? Não pare de fazer as coisas que alimentam a fé. Oração, jejum, palavra, ouvir pessoas positivas, pessoas que transmitem energias positivas para eu poder manter a minha fé mesmo que eu tenha tribulação ou problema. Amém. Amém. Deus, pastor, será que Deus pode mudar o propósito ou a promessa? Deus pode mudar a promessa se eu não estiver preparada para recebê-la? Eu não diria mudar, mas eu diria adiar. Ok. Porque mais do que te abençoar, Deus quer te preservar. Deus nunca vai dar nada para ninguém que venha destruir essa pessoa. Por quê? Porque a bênção de Deus é como uma faca. Eu posso usar para cortar a carne, mas também posso usar para me matar ou matar alguém. A bênção de Deus é como um carro. Eu posso usar para me deslocar de um ponto a outro, mas também posso voar em direção à parede. Então, mais do que nos abençoar, Deus quer nos preservar, Deus quer nos guardar. Então, a ausência de preparação vai fazer com que aquilo adie o tempo de eu receber aquilo que eu já tinha que receber. Então, há pessoas que estão a receber tarde o que deviam receber cedo por falta de preparação. Lembra-se, Patrícia, que Israel entrou no deserto. O caminho normal para sair do Egito, para entrar em Canaã, levava cerca de 3 dias. Mas eles ficaram durante 40 anos no deserto. Por que que eles ficaram 40 anos no deserto? Deus explica depois em Deuteronômio que eu te coloquei no deserto para te provar e para tirar o Egito de ti e etc. Por que que eles ficaram 40 anos no deserto? Tinham excesso do Egito e não podiam entrar em Canaã com comportamento do Egito e mentalidade do Egito. Sim. Então Deus permitiu o deserto para arrancar aquela mentalidade, aquele comportamento, aqueles hábitos que eles tinham. Não estavam preparados. Grandeza é para pessoas preparadas. Pessoas despreparadas normalmente fazem estrago com coisas grandes.
há muitos jovens, hoje nós vimos num país como o nosso, são filhos de grandes pessoas e que estão a desvirtuar a juventude porque têm dinheiro na mão, mas não têm preparação. Não desrespeitam, ou seja, não respeitam polícia, não respeitam pai, não respeitam mãe. Por quê? Porque têm grandeza, mas não têm preparação. Quanto maior for a grandeza de Deus na vida de alguém, mais preparado essa pessoa precisa estar. E Deus pode. A demora de Deus, ela pode ser resultado das minhas más escolhas? Também, também, porque toda vez que eu fizer uma má escolha, eu também posso alongar ainda mais algo que eu já devia ter recebido há mais tempo, ou em menos tempo, perdão. Quer dizer que até para escolher uma coisa, nós precisamos ser espirituais. Até para escolher algo, nós precisamos ter aquele senso espiritual de que eu estou a escolher a coisa certa. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que é a capacidade dele escolher o que ele quer. Mas isso não significa que devemos colocar Deus ausente das nossas escolhas. Deus nos deu a capacidade de escolher, mas às vezes é bom nós trazermos Deus dentro disso. Por quê? Porque Deus já viu o que eu ainda não vi. Deus já está aonde eu estou a ir. Quer dizer que o meu futuro, na mente de Deus, ele já sabe como é que as coisas são lá à frente. Então, se eu coloco Deus dentro das minhas escolhas, logo quando eu escolher, se for de acordo à visão e à vontade de Deus, eu fico alinhado àquilo que é o propósito e a vontade que Ele tem para mim lá à frente. Então, às vezes, os nossos problemas e a ausência das bênçãos de Deus na nossa vida, muitas vezes são resultados das nossas más escolhas, porque não consultamos a Deus antes de escolhermos determinada coisa. E os erros do passado também podem influenciar nessa demora? Influenciam muito. Ok. Influenciam muito, erros do passado influenciam muito porque alianças estranhas, amizades estranhas, conversas estranhas, meios estranhos, erros mesmo que nós cometemos por nós mesmos, muitas vezes adiam o nosso futuro, adiam o nosso propósito. Casar, por exemplo, com uma pessoa errada, adia. E depois tem consequências que nunca serão apagadas. Por quê? Porque muitas vezes dessas relações vão resultar filhos, vão resultar coisas, patrimônios, bens que depois serão divididos. Então, posteriormente, eu poderei até consertar isso, mas eu não poderei apagar o passado, o histórico. Se eu tiver uma outra relação, vou para essa relação com os filhos que eu fiz daquela relação errada, com as consequências todas, não é, da relação passada. Então, erros do passado muitas vezes comprometem o nosso futuro, mas Deus é especialista em consertar destinos. O problema não é o que você fez. O problema é As ligações. exatamente a capacidade de agora tomar uma atitude diferente para ter resultados diferentes. Essa é a questão. Temos que, não podemos olhar porque o passado, nós não conseguimos alterar o passado. O passado já aconteceu. Então agora temos que ter uma atitude diferente no presente para consertarmos um futuro também diferente. Sim, falamos, o pastor é que falou sobre, na questão que eu fiz, sobre Deus mudar a promessa. E o pastor disse que Deus pode mudar por não estarmos preparados, sim, mas Deus, ele já sabe. Ele já sabe antes de nós sabemos, Deus já sabe. Então, podemos também considerar que Deus pode usar esse atraso para nos proteger de alguma coisa? Sim, para nos proteger, para nos ensinar, para nos ajudar também a fazer a melhor escolha na próxima oportunidade ou na próxima estação. Queria fazer uma ressalva importante. Existem comportamentos humanos que podem cancelar algo que Deus prometeu. Por exemplo, em 1 Samuel, Deus mandou o profeta ir na casa de Eli, porque Eli era um sacerdote que estava desviado e os filhos dele faziam tripas por uma na casa de Deus. Sim. Deus mandou o profeta ir lá, dizer, vai lá. E ele chegou,
para ele, ele disse assim: assim diz o Senhor. Tinha dito eu que teria um concerto perpétuo entre mim e a tua casa. Agora assim te diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. A infidelidade humana pode fazer Deus anular uma promessa. Deus pode anular uma promessa por causa da infidelidade humana, porque Deus honra quem lhe honra. Eu falei sobre a honra. A honra é das coisas mais importantes na Bíblia, que ela pode anular uma promessa. A falta de honra pode anular uma promessa. A falta de honra pode fazer que a pessoa viva menos tempo na terra, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Honra na Bíblia é uma dívida, porque em Romanos a Bíblia diz assim: e a ninguém devais coisa alguma, a quem tributo, tributo, a quem amor, amor, a quem honra, honra. Honra é uma dívida. Nós devemos honra às pessoas, devemos honra aos nossos pais, devemos honra aos nossos amigos. Então, e devemos honra a Deus acima de tudo. Quer dizer que uma pessoa que Deus lhe deu uma promessa grande, você vai ser, você vai ter, você isso, você aquilo. Se não honrar Deus, sendo fiel, leal aos princípios, Deus, pela palavra, ele anula aquilo, porque essa pessoa não está em consonância com aquilo que é a vontade e os princípios de Deus. Falta de honra pode fazer anular uma promessa. É profético. Deus mandou o profeta na casa de Eli. Fiquei congelada. Fiquei congelada. Deus pode anular uma promessa pela falta de honra e respeito aos seus princípios. Meu Deus. E as consequências eram tão grandes, Patrícia. Por exemplo, vê. Deus, quando ainda continuando a profecia do profeta, Deus lhe disse: olha, os filhos que nascerem de ti nunca alcançarão a idade varonil. Quer dizer, naquela família, em muitas gerações, os homens já sabiam, quando chega a 20 anos morre. 20 anos morre. Por quê? Porque quebrou uma aliança importante entre Deus e a casa dele, ao ponto de comprometer o sacerdócio. Os filhos de Eli ofereciam porcos no altar, um animal que era imundo na perspectiva judaica. Então Deus anulou aquilo e em vez de bênção, recaiu maldição sobre a casa dele. Meu Deus. Anulou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas pode anular a promessa se você não honrar. Exatamente. Meu Deus, caiu sobre mim um temor. That's true. Meu Deus. Meu Deus, eu disse que esse tema ia dar o que falar. Eu disse. Come on. Meu Deus. É, pastor, estamos quase a chegar na reta final Maravilha. do nosso programa, mas cremos que ainda o Senhor vai falar nesses últimos minutos Sim. que temos aqui. Eu gostaria de saber que quando a dúvida surge, Uhum. será que realmente Deus prometeu? Será que era mesmo para mim? Será que eu não confundi? Como discernir quando não sou eu a confundir? Uhum. Uhum. Ok. A dúvida, às vezes, muita gente aliena a dúvida. A dúvida não é má. Sim, A dúvida, às vezes, também não diria que não é boa, que é boa. boa. A dúvida é, às vezes, necessária e inevitável. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, vários homens de Deus passaram por momentos de dúvida. Porque uma coisa é nós lermos a Bíblia que eles sofreram, e outra coisa é imaginar o sofrimento que eles passaram. Você que foi chamado por um Deus grande, todo-poderoso, chegar ao ponto de que teus filhos morrem, teus bens desaparecem, e você chega ao ponto de sair do homem mais rico para o homem mais pobre, ao ponto de ter feridas no corpo e ter que coçar-se com cacos de pedra na rua, abandonado pela mulher e ninguém lhe dava a mínima. Os amigos chegam para ele e ainda lhe dizem: você está em pecado, você errou contra Deus, uma pessoa que não errou. Então, a dúvida às vezes acontece como algo intrínseco no ser humano por conta do sofrimento que é muito presente na vida dele e da contradição que existe.
E aí a dúvida vai levantar perguntas. Né? Vai levantar perguntas. E essas perguntas poderão despoletar as respostas que vamos recebendo da parte de Deus como questionamento daquilo que nós estamos a passar. Então, quem questiona, quem duvida, às vezes não é fraco, mas é alguém que, em função do que está a viver, precisa respostas claras daquilo que ele está a viver. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma dúvida positiva. Vamos. Quando Jesus estava no mar com os discípulos, veio uma tempestade. Sim. Quando veio aquela tempestade, todos os discípulos pegaram e estavam com medo. Sim. Olharam e viram Jesus a vir e os discípulos olham e disseram, não, esse é fantasma. Esse é fantasma. Agora Pedro pegou e tomou a coragem de se levantar. Quando ele se levanta, ele olha e depois Pedro grita. Ele diz, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Vê como é que ele faz a pergunta. Se fosse uma pergunta de certeza, ele apenas pegava e ia. Sim. Mas ele disse, se és. Colocou já uma condição. Colocou aí uma condição. Esse se és não é uma pergunta propriamente de quem está a questionar os princípios sobre o qual ele está assente. Mas é a informação que ele tem sobre Jesus que lhe faz questionar aquilo. Ele sabe que esse Jesus que eu ando com ele, que eu conheço, eu lhe vi ressuscitar mortos, eu lhe vi multiplicar pães e peixes, eu lhe vi transformar água em vinho. Se ele é realmente o Jesus que eu sigo, o meu Jesus, ele também será capaz de me fazer andar sobre o mar. Então existem certas dúvidas e perguntas que não é que eu estou a questionar a base da minha fé, mas é uma forma de eu provocar Deus naquilo que eu sei sobre Ele, para que Ele faça algo melhor ou maior na minha vida. Então, às vezes, a dúvida não é um sinônimo, não tem um sinônimo negativo, mas é um estímulo para coisas maiores e me levam a uma autoavaliação, um confronto pessoal que me ajuda a descobrir mais preciosidades de Deus escondidas em mim. Amém. Então conseguimos perceber que não é errado questionar Deus, porque eu já ouvi muito que Depende da não se maneira que a pessoa vai questiona questionar. Deus. Né? Então Depende. é pecado se sentir desanimado. A minha pergunta vai consistir nisso. Sim. É pecado se sentir desanimado ou questionar Deus enquanto esperamos, ou em Não. quais circunstâncias nós devemos questionar Deus? Não é pecado. O pecado é só mexer na fé. Quando a pessoa já deixa de crer, deixa de buscar, isso é pecado. O relacionamento de Deus, ou seja, do homem com Deus ou de Deus com o homem, é relacionado ao relacionamento de um pai e filho. Sim. Por isso é que quando chamamos Deus de pai, é na perspectiva grega Abba, que é o poder paternal de Deus sobre nós. O que significa que mesmo na relação que nós temos com os nossos pais, nós fazemos perguntas, nós temos dúvidas. Mas essas dúvidas são para obtermos esclarecimentos. Nós questionamos. Há filhos até mesmo que são bem insistentes e colocam mesmo o pai na parede. Eu preciso saber isso. Por que isso está assim? Por que a nossa família está assim? Por que as coisas da nossa família são assim? Então, são coisas que são decorrentes do relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu questiono Deus. Eu falo com Deus. Eu pergunto, pai, por que as coisas estão assim? Por que as coisas não estão a funcionar? Até aqui é normal. O anormal é quando a pessoa mexe na salvação, mexe na fé, se torna ateu. Isso é que é anormal. Mas questionar Deus não é pecado. Não é pecado. Não. Amém. It's not a sin. Amém. Chegamos no fim Uau. do nosso programa. Foi muito, muito, muito impactante. Eu fiquei congelada, Meu quase que, Deus. quase que não tive palavras para argumentar, porque foi muito profundo, pastor. Uau. Foi muito profundo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E obrigada a você também por ter estado conosco até aqui. O aparente atraso não é negação, é preparação. Amém.
E 1 de Tessalonicenses 5:24 diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, como o pastor já disse, se apegue nas coisas que Deus já falou. Ainda que não estejas a ver nada, se apegue. Deus é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pastor, e por fim, para terminarmos, qual é a mensagem que o pastor gostaria de deixar aos nossos ouvintes que estão a viver esse tempo de espera? Esperar é um ato de coragem. Esperar é também um ato de sacrifício. Quando você está no processo de espera, você precisa ser paciente e correr na velocidade que Deus te permite. Não corra na velocidade dos outros, porque na estrada da vida cada um tem a sua motivação. Na estrada da vida cada um tem o que se apegar. Então você se apega no teu Deus, creia no teu Deus, que Deus no seu devido tempo vai proporcionar o melhor para ti. E cuidado com quem nós confiamos. Existem pessoas às vezes que mostram os dentes para nós, mas o seu coração anda apertado. No seu coração nos desejam mal. São serpentes que querem engolir o nosso destino, querem engolir as nossas oportunidades, querem engolir os nossos sonhos. Então, cuidado com quem você acredita. E eu queria mesmo, já para terminar, em Mateus capítulo 13, a Bíblia fala da parábola do trigo e do joio. Sim. Na parábola do trigo e do joio, a parábola começa assim: certo semeador saiu para semear a boa semente. E tendo semeado, veio o inimigo à noite e semeou também joio. Se a Bíblia está a dizer que ele semeia e depois o inimigo vem à noite, significa que quem semeou a boa semente semeou de dia. Sim. Porque o inimigo veio à noite. Sim. Logo, quem te faz mal à noite te observa de dia. Porque ele observou o outro a semear a boa semente e à noite veio colocar a má semente. Yeah. Então significa que provavelmente a pessoa que observou de dia é amigo, é companheiro, anda com a pessoa, mas à noite veio prejudicar o que o outro está a fazer. Cuidado com as pessoas que você confia enquanto estás no processo de espera. Às vezes, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Nem tudo é para você falar. José só foi parar na cadeia porque falou que não devia falar. Nem tudo é para você falar. Há coisas que você se fecha com Deus, conversa com Deus, até você conceber a graça suficiente para a materialização daquilo. Quando se materializar, as pessoas verão os resultados. E aí já não conseguirão te derrubar. Por quê? Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Deus abençoe. Amém, pastor. Thank you. Obrigado. Pastor, vamos mesmo terminar, mas eu sinto, nunca aconteceu antes, Uau. nunca fiz esse pedido Uau. aos outros convidados, mas Uau. eu sinto mesmo da parte de Deus que o pastor deve orar por nós, Uau. deve orar conosco. Uau. Podemos Maravilha. fazer Podemos isso, sim. Maravilha. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer e engrandecer por esta magna oportunidade de estar, Senhor, no programa Aliança Divina Podcast. Deus, muito obrigado pela vida da Patrícia e pela maneira que o Senhor a tem iluminado como apresentadora e colocado as perguntas de forma certa, da melhor maneira e alcançar as respostas certas também. Mas eu sei, Senhor, que além da Patrícia, há uma equipa toda de produção que faz essa máquina, essa engrenagem funcionar e fazê-la possível. Abençoe de igual modo aqueles que estão nos bastidores. Que a tua graça seja para com cada um, ó Pai, e que esse programa seja o começo de grandes e maravilhosas coisas que ainda hão de acontecer. Senhor, coloque neles o ânimo de continuar, mesmo que aparentemente as pessoas não estejam, Senhor, a colaborar, a ajudar. Senhor, venha trazer apoios, venha trazer suportes, venha trazer cobertura, venha dar a eles motivação suficiente para prosseguir, Senhor, nessa caminhada. E todo o plano astuto do inimigo, eu quero repreender, quero derrubar agora e declarar, Senhor,
que a aliança divina é um sonho que está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, ele vai prosperar, vai crescer, vai desenvolver, vai ramificar para outros projetos maiores e coisas grandes virão através desse programa. Senhor, lhe pedimos, continue injetando graça. Maravilhas, Senhor, sejam feitos, testemunhos claros de pessoas que serão impactadas e abençoadas nas suas residências através do conteúdo que for produzido nesse lugar. Senhor, que o ambiente seja um ambiente de estabilidade espiritual, um ambiente, Senhor, de graça, de impacto e de respostas divinas. Senhor, esse programa vai alcançar o pequeno, o grande, o de perto e o de longe. Esse programa, Senhor, vai alcançar aquele que tem, aquele que não tem. Esse programa vai transcender o que acredita e o que não acredita. Esse programa vai romper fronteiras e alcançar níveis, Senhor, que nunca alguma vez se imaginou. Lhe pedimos, em nome daquele que morreu, e não morreu apenas, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, validando a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigadão. Maravilha. Obrigada, pastor. Morar em língua aqui hoje.